É isso aí, pessoal. O Fogão venceu a atuação de gala aí de Jefinho e Santi Rodrigues. Cris Ramos também decidindo. Vamos falar aqui sobre tudo isso. Tem Lofredo, tem a Transamérica, agora tem TNC Esportes falando sobre o jogo também, o pós-jogo ali. Fresquinho, acabou o jogo, começou o pós-jogo. E muito mais para vocês sobre o Fogão, que, como disse o Lofredo, vocês vão ver no vídeo, pode beliscar com um possível G5, com times aí ganhando novas vagas de Libertadores e caindo para pro seguinte, ali pro quinto, sexto colocado, uma vaga direta para Libertadores, que é o ideal. Já que o G4 tá ficando difícil, pelo menos o G5 tem que lutar para manter, porque é muito difícil não vir um G5 e um G7, né, no mínimo. Então vamos ver aqui o vídeo. Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, dá uma moral pro canal, vamos pra cima. Vamos pro vídeo. Vamos começar pelo Botafogo, que ganhou do Ceará, né? O Botafogo que faz uma campanha irregular no campeonato, mas que permite a ele uma briga pelo G4, né? Venceu ontem o Ceará fora de casa, o Ceará está caindo bastante de produção, né? Aí a gente está vendo o começo da partida com a lesão do Matheus Martins. O Botafogo com uma escalação ali com o Cris Ramos, né, de centroavante, acabou tendo uma boa oportunidade para buscar o resultado. O time do Ceará é um time que faz uma campanha ok, mas que vem nos últimos jogos caindo de produção. Acho que o Botafogo aproveitou bem isso, né? E aí o CR9, Cris Ramos, camisa 9. Ah, tá. Cris Ramos, CR9, recebeu essa bola e colocou ela cruzada, fazendo 1-0 para o Botafogo. O Ceará foi buscando alternativas, substituições, é sempre essa bola aérea, ela procura o Pedro Raul ali dentro, né? Então o Ceará sempre vai para dentro, cruzando para buscar o Pedro Raul, mas ela não chegou em boa condição de cabeceio. Ali que fez uma boa defesa ali, mas com a perna ali, o Marçal, na verdade, que tirou depois que passou pelo goleiro, né? Mas com o pé, o Pedro Raul um pouquinho mais, o jogo dele é um pouco mais duro. Segundo tempo, em andamento, né? É sempre bom dizer Botafogo de branco, o Ceará é o preto e branco, o Ceará não se engane. Aí dá para enganar, mas pelo menos são as cores dos times mesmo. Bola aérea ali, ó, pro Cris Ramos de cabeça, ele acerta a trave e depois na volta o Jefinho faz essa puxeta ali, ele consegue o domínio. Gol de malabarista. Olha lá. Consegue, ele vai brigar ali pelos dois, os dois zagueiros se atrapalham. Vai no meio, deixa comigo aqui. E aí ele faz um gol de esperteza, né, e habilidade também. Aproveitou, lá. Ó, os dois zagueiros, opa, não, você, aí não, o Jefinho. Olha isso. Então eu. Que isso? 2-0 pro Botafogo, uma boa vitória contra o Ceará, que depois tentou, com a entrada ali do Pedro Henrique centralizado, modificar um pouquinho o panorama da partida, mas a vitória foi muito boa do Botafogo fora de casa, que depois a gente vai ver na classificação, tem uma tarefa bem difícil lá em cima para ficar no G4. Não é só questão do que o Botafogo joga, é do que o Mirassol joga também. Tá? Vamos ser justos com o Bom Dia Rio, tá? Faz tempo que a gente está falando desse Mirassol aqui, faz tempo que a gente está alertando aí que esse Mirassol não veio para se manter no campeonato, não. Eles estão querendo muito, querem muito. O G4 ele é formado pelo Mirassol, que ganha quase todo jogo também, o Cruzeiro, que faz uma campanha muito boa, e os dois times que pleiteiam o título. Não tem dúvida nenhuma de que o Flamengo e o Palmeiras vão estar lá em cima. Não tem dúvida nenhuma. Aí o Botafogo tem que buscar esse espaço. Você acha que o Cruzeiro e Mirassol ali corre o risco de bobear, ficar para trás? Não está aparecendo. Olha aí. O Cruzeiro ainda quer sonhar com o título. Acho bem improvável, mas quer sonhar com o título. Se ele entrar nessa disputa, ele vai acabar em terceiro. E o Mirassol não tropeça, Fachal. O Mirassol é sensacional. Ô, Lofredo, eu acho que tanto o Cruzeiro quanto o Mirassol estão seguindo aquela máxima de seguir. Eu vou mirar, né, Mirassol, vou mirar lá em cima para ficar lá, por lá. Isso. Né? Agora, improvável que seja campeão. O Botafogo sendo o quinto colocado, ele ainda tem a possibilidade de ir direto para a fase de grupos da Libertadores. Por quê? Porque Flamengo e Palmeiras bem provavelmente vão disputar a final da Libertadores também, eles são os favoritos. Vai abrir uma vaga. Do título, abre uma vaga. E tem o Cruzeiro na disputa da Copa do Brasil também. Então tem muita chance de abrir a vaga do G5
e aí o Botafogo é o principal candidato a ela. O Botafogo venceu e tá de volta. Tomara que seja aí um recomeço pro David Ancelotti reiniciar um trabalho dessa maneira agora consolidado e que o Botafogo consiga, enfim, adentrar ao G4, que é o principal objetivo dentro da temporada de 2025. Vamos mais uma vez trazer pra galera aqui os campos de interatividade. Primeiro, o nosso número, hein, no Zap, DDD 21 99557 1013. Mande o seu áudio pra você participar da nossa transmissão. Outra coisa, pra você que tá procurando a gente no YouTube, tá vindo do radinho pro YouTube, preste atenção, o nome mudou, agora é TMC Esportes. TMC Esportes, TMC Esportes, TMC Esportes. Acho que 3 vezes fica mais fácil de gravar, né, Vegeta? Transamérica agora é TMC. Exatamente, pra galera que tá chegando agora e tá procurando a gente no YouTube, TMC Esportes, beleza? Grave isso aí no seu coração. E também, pra você que tá mandando o seu áudio, daqui a pouquinho vamos interagir também pra galera de Brasília, que tá acompanhando aqui também a nossa transmissão. Lembrando que no Rio de Janeiro, 101,3, em Brasília, 100,1, a galera do Radinho sintonizada e acompanhando. Tem só um estádio que leva o nome de um dos maiores ídolos da história do Glorioso, que fez aniversário saudoso. Verdade. Né? Garrincha faria 92 anos. Bonito estádio, hein? Bonito estádio. Estive presente esse ano no Mané Garrincha, um grande estádio, bonito demais para acompanhar a seleção brasileira, que jogou lá esse ano também e conquistou uma vitória, beleza? Vamos iniciar aqui a nossa análise dessa partida no fim de papo, porque o Bruno Torelli tá aqui principalmente pra gente eleger 2 pontos importantes, tá? Tanto o brabo quanto o bananada. Mas antes, Torelli, traz uma análise rápida de como foi essa partida. O Botafogo conseguiu um resultado muito importante e com um gol de um jogador que não tava aparecendo tanto. O Jefinho, criticado pelo torcedor, inclusive durante a transmissão teve um áudio de um torcedor pedindo outro nome ao invés do Jefinho, né? Pedindo um garoto que tá no banco de reservas, e o Jefinho entrou, deu ali uma puxeta, vamos definir assim, e depois mandou uma bike pra cima do goleirão ali do Ceará e marcou o gol da partida, o gol que sacramentou a vitória do Botafogo. Como se observou essa postura do Botafogo na partida, Vegeta, e também como você projeta, né, esse próximo trabalho do David Ancelotti? É um treinador que tá tentando ali se reestabilizar com o torcedor. É projeto dificuldades. Não tem como pensar num cenário. Ah, mas vai jogar em casa. Em casa, fora, o Botafogo tem dificuldades para escalar 11, quanto mais para ter uma sequência. Então, nesse início, qualquer vitória como essa é uma grande conquista. Ceará tá atrás da tabela? Tá, mas tenta mais, vive um momento bom. Então mais com S, depois um com I, AS, depois I, S. E o Botafogo do Jefinho, o que é esse time? É um time que tinha uma expectativa muito grande, é um time que não atendeu essa expectativa, mas que tem o fim da temporada para fazer o mínimo. E o Jefinho, com esse gol aí, fez o mínimo no jogo. Teve uma oportunidade de cara e fez o gol. Belíssimo, golaço. Mas foi mal, muito mal na partida tecnicamente, como vem deixando a desejar. Tem que evoluir o Jefinho e a gente só cobra de que a gente sabe que tem potencial, que é o caso dele. Outros jogadores podem também trazer mais para esse time botafoguense. E o Santos em mais uma partida feliz. Mais uma vez ele desafogou o lado criativo do Botafogo e achou o Cris Ramos para finalizar, o que deu para o Botafogo um segundo tempo mais tranquilo. Foi muito mais difícil o Botafogo segurar a vantagem no primeiro, e com o Fernandinho deu trabalho no Ceará, teve chances claras com as bolas paradas do Mugni, do que no segundo, que o Vina era a melhor opção, mas não tinha muito com quem tabelar, então tentava mais os chutes de longe, não tá tão em forma assim, apesar de todo o futebol que possui. Então eu projeto para o Botafogo uma tranquilidade maior para a preparação para a próxima partida, porém tem que ficar com os pezinhos no chão, alinhar a expectativa e sim, por que não? Dada a oportunidade, o Kadir pode entrar sim, outros jogadores podem aparecer nesse momento que precisa, é o que a base costuma surgir para adicionar, não tem que resolver, mas adicionar algo que o Botafogo precisa aí, que é vontade. Faltou um pouco de empenho dos jogadores no combate durante o jogo do primeiro tempo. Animou depois que fez o gol. A real é essa. Mas, de início, o Botafogo muito com a moral baixa, né? O que é de se esperar num momento conturbado como esse, com tantos desfalques. Verdade. Vou deixar o convite mais uma vez pra galera que tá na interatividade, escutando a gente no radinho, beleza? 21 ao DDD 99557-1013. Mande o seu áudio e participe conosco aqui no Fim de Papo. O que é o Fim de Papo, Bruno Torelli? É o papo chegando ao fim. Bom, gostei. E aí o papo chegando ao fim vai ter em toda a rodada. Isso. Comigo no comando, pra galera que tá chegando agora não tá entendendo nada.
Não, mas eles devem estar felizes. Felizes, pô. Queriam tanto que a gente ficasse mais tempo no ar. Agora Verdade. tem mais 1 hora de Papo de Craque primeira edição. Toma. Que na verdade agora se chama primeiro tempo. Verdade. Mais 1 hora de Papo de Craque segundo tempo. Segundo tempo. E mais jornada de início e de fim. Subiu a plaquinha de acréscimo, né? Teve mais. Pois é, e Yuri, com a vitalidade, como é que o Vitalidade? criativo Yuri Duque, Criativo né, Yuri Duque. o André Marques, É verdade. tá indo muito bem nessa condução e é mais um talento que surge aqui Bravo. no Então- rádio do Rio de Janeiro, com a Transamérica, que agora é TMC. Agora é TMC, exatamente. Sabia que o Vitor Costa foi novinho uma época? Foi novinho já? Foi uma revelação. Mas aí já teve mais cabelo, Vitor? poucos cabelos a mais já na época. Entendi. Faz parte também do processo, Pois não tem é. muito pra onde correr. Faz parte do processo e pro pessoal que tá chegando, já vou dar um alô aí no chat pra você, porque eu tenho mais um assunto aqui a tratar com o Bruno Vegeta, que é o seguinte: o Cris Ramos foi bem na partida de novo. É um jogador muito participativo e que agora, Vegeta, você falou ao longo da partida e a verdade tem que ser dita pra esse torcedor alvinegro. Sempre. O Arthur Cabral virou banco de reservas. Tomara. Se insistir com o Arthur Cabral, vai ser um erro do David Ancelotti. Concordo. A bola fala, né? Já foi mal no último jogo, Arthur Cabral, no clássico, envolvendo o Flamengo, onde o Botafogo perde por 3-0. Sim. O Arthur Cabral vai muito mal na partida, perde um gol feito. E agora o Cris Ramos entra, É mais de um, né? faz um gol, participa bem. Lembrando, Yuri, mas não tem essa, o Cris Ramos é o titular. Não tem isso. O Arthur Cabral veio pra suprir a vaga, porque o Botafogo perdeu 2 centroavantes. Sim. Igor Jesus e Tiquinho Soares. Sim. E trouxe 2 nomes justamente pra suprir essas posições. Então hoje você definiria como o Cris Ramos sendo o Igor Jesus do Botafogo? Ele é essa posição? As características são diferentes. O Igor Jesus tem muito mais velocidade, é um jogador mais qualificado até. Mas o Cris Ramos mostrou que tem um bom aproveitamento de finalização. A dificuldade mesmo é que o Botafogo não tem um time criativo, portanto a bola não chega tanto e aí ele não tem tantas oportunidades. Mas por ser mais preciso que o não tão veloz Cabral, acho que a opção melhor hoje é essa. Entrou depois o Mastriani também, mas briga por fora. Terceira opção hoje, Mastriani. Né? Mas o Cris merece sim seguir na titularidade do Botafogo. Quer dizer que o Botafogo não precisa de reforço para ataque? Não. Na próxima temporada tem que trazer outro nome. Mas ele sim mostrou que merece uma chance na sequência, na próxima partida do Botafogo. Com toda certeza. E a gente vai falar sobre isso porque o Botafogo na 5ª colocação vai conseguindo aí encaminhar um bom posicionamento próximo ao G4, que é o objetivo do Glorioso. Deixa eu mandar um abraço pra galera aqui no chat. Ana Forte participando com a gente. Um abraço, Ana. A Thaís Minervino também participou aqui, mandando a mensagem dela. Tamo junto. O Thiago tá por aqui também. O Ricardo Bastos, um abraço. E o Roberto Souza colocou aqui: tô feliz pela vitória e triste porque esse Ancelotinho metido a técnico vai seguir no cargo. Ele comemorou bastante o gol, né, Vegeta? Comemorou muito o gol. Um golaço que Um golaço agora, hein? teve na... Você que faz plantão, né? Bahia. É, o William José. 2-0 contra o Grêmio, um belíssimo gol. Esse uniforme do Superman eu não gosto não, hein? Horrível. Horrível. Mas você vê como é que é o futebol. Eu não acho o David Ancelotti metido, não. Ele é humilde pra posição que Também ele tem. acho. Que vem da Europa, geralmente o cara vem com uma bronca tremenda, filho do Ancelotti. Ele tem uma educação, um fino trato, tem humildade, mas é claro que tá iniciando. Então talvez o metido à técnica que ele falou é de achar que já é um técnico capaz de conduzir um Botafogo. Quando ele aceita, ele se coloca nessa posição. Realmente, eu não sei se foi a melhor decisão dele pra carreira, não. Muito arriscada. Foi arriscado. Muito realmente. arriscada. Mas o Botafogo, quando ele chegou, tinha um time saudável, tinha outros nomes, mas tendo em vista as recusas anteriores e como as coisas estavam andando, os bastidores do Botafogo, uma decisão difícil e que ele, com esse trabalho aí humilde, compenetrado, tá até colhendo alguns resultados. Verdade. Acho que nessa, se tem deuses do futebol, os deuses ajudaram o Ancelotinho a ficar no carro. Perfeitamente. Agora, ô Vegeta, vamos definir o principal momento aqui, que é pra definir o Brabo e o Bananada. Foi uma partida aonde a gente pode fazer uma análise interessante do Brabo, porque querendo ou não, tiveram alguns jogadores que se destacaram, e o Bananada também acho que pode ficar um pouco mais simples. Eu tenho um nome pro Bananada. Ah, é? Eu tenho um nome para o Bananada. Porém, vamos começar pelo Brabo no seu comando. Vamos lá, quem foi o Brabo da partida, Bruno Vegeta? David Ricardo, o zagueiro. Poderia escolher o Santos, mas fez um segundo tempo muito abaixo do primeiro.
foi muito chamado pro jogo, sempre combatendo, sempre tentando roubar a bola, mas o Botafogo com as linhas muito recuadas, não foi acionado o Uruguai. Mas no primeiro tempo ele teve a melhor oportunidade de finalização, o zagueiro atrapalhou e depois ele deu uma bela pifada pro Cris Ramos e foi importantíssimo o Botafogo chegar à vantagem que depois foi confirmada no segundo tempo com um belo gol do Jefinho. Ah, por que você não elege o Jefinho? Porque o Jefinho, mas ele maltratou muito a bola. Muito? Mas ele deu raiva. Ele foi mal no jogo, realmente. Mas conseguiu um golaço porque tem recurso. Então, o David Cá na partida segura, bem na defesa, ao lado do Marçal, que não é da posição, ou seja, tem que ter uma atenção dobrada. Então, o David conseguiu alguns desarmes no final, o mais importante ali no lance do Pedro Henrique. Foi muito bem. Lei do ex cumprida com êxito pelo DR. Perfeitamente. E aí agora... Você já me deu a cola já. Já. Eu fiz aqui um sinal, até a galera que tá acompanhando pelo YouTube deve ter percebido. Tem a musiquinha do Bananada, ô Marcão? Vamos ver se tem a musiquinha aí, ó. Do Bananada, ó. Tá aí, ó. Momento do Bananada. Sabe que eu definiria como Bananada da partida de hoje? Porque pra mim, apesar de um golaço do Jefinho, foi falha do mesmo no gol, o goleiro Bruno Ferreira, do Ceará. Pra mim não fez uma boa partida. E se você olhar o replay do gol, veja, a gente tem a oportunidade de ver aqui o replay, o torcedor do Ceará que tá atrás do gol, ele tá assim, ó, não sai. E ele sai do gol todo atabalhoado, acaba dando oportunidade. E na bicicleta do Jefinho, ele acaba ali tentando pegar a bola bate no ombro, enfim. Eu acho que o goleiro tem que tá mais seguro nessa saída. Você tem algum outro Bananada na partida? Eu acho que ali no lance, o William Machado, o zagueiro, e o Matheus Bahia tiveram um choque de cabeças ali. Também. Esquisito, né? Patati patatá, verdade. Foi uma atrapalhada, o que atrapalhou um pouco o goleiro. Mas não tem outro... Eu teria escolhido o Jefinho se não fosse esse golaço. Ele foi mal demais. Mas fico com o goleirão do Ceará, então. Então tá aí, ó. O goleirão do Ceará, Bruno Ferreira. Tem pena de goleiro, cara? Não tem que ter pena. Não tem que ter pena. O goleiro tá aí pra ser maltratado mesmo. A posição é o vilão do esporte. Qual a maior graça do futebol? O gol. Verdade. Ele tá lá pra impedir isso. Aí não dá. Então vai Bruno Ferreira. Aí perde a graça, né? Não tem muito pra onde correr, perde a graça. Vou dar uma olhada aqui no chat, então definimos, né? Vamos lá. O brabo da partida. O prêmio vai para o David Ricardo. Isso. E o Bananada da partida vai para o Bruno Ferreira, goleirão do Ceará. E a gente pode dar também ali um pouquinho de crédito no Bananada para a dupla de zaga do Ceará, que foi composta pelo Marlon e o William Machado, que bateram cabeça com cabeça na hora do gol do Jefinho. Mas o que importa é que o Fogão venceu. Eu tô dando uma olhada aqui no nosso chat também na participação. Olha aqui, o Ricardo Baixo deixando o comentário dele. O Roberto Souza colocou aqui: Arthur Cabral é banco por tempo indeterminado. Ele no banco é reforço. Tá aí, ó. E o Ricardo também deixou aqui um outro comentário, botou: na minha opinião, o Ancelotinho garantindo a vaga na Libertadores será demitido do mesmo jeito. Acho que ele não fica para 2026. Tem que agradar dentro do trabalho, né, Vegeta? Pra definir realmente se fica ou não no cargo. A verdade é essa. A gente cobra tanto a evolução do futebol para algo que não é só o resultado, mas assim, o Botafogo ele tentou 6 outros nomes. Isso o Textor falou, ele verbalizou isso. Então assim, tá longe de ser o ideal para um time do nível que o Botafogo quer investir. Fala do próprio dono, né, da SAF, o majoritário da Eagle. Então acho que o raciocínio do Ricardo vai bem por esse lado, que dificilmente, mesmo se conseguir o menos pior pro Botafogo no final da temporada, que é dessa forma que a gente define uma vaga na Libertadores, ele balança assim no cargo o David Ancelotti. Filho do Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Ele tá tendo esse primeiro trabalho agora, o David Ancelotti, como treinador. Teve aí a passagem de sua vida inteira como auxiliar, né? Ajudando ali o trabalho do seu pai, beleza? Já a gente vai ter substituição, porque teremos informações, né? Ali do Botafogo. Já a gente vai substituir aqui, porque o Brandão vai estar entrando aqui lá ele vai estar entrando aqui, ó, já tá aquecendo. O Brandão tá aquecendo aqui do lado, hein, o Vegeta? É verdade. Que cena, hein? Um centroavante jurássico. Um centroavante jurássico? Legal. A definição foi essa do time da Transamérica TMC.
Deu essa fama? Essa fama aí. Entendi. Olha só, o Roberto Souza colocou aqui, já pode dizer que o esporte já era. Basicamente, com esse resultado, vai ser muito complicado o esporte permanecer aí dentro do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O esporte também tá pedindo essa situação, né, pra poder aí ter essa saída. Mas assim, quantas temporadas o esporte fica na A e quantas ele fica na B? É difícil, é um sobe e desce. Elevador? Eu acho que ele pertence mais a B do que a A. Então a gente pode definir o esporte como time elevador? É um time elevador, mas Sobe e desce, com né? mais cara de Série B do que A. E o que falta pra ser um time de Série A? Acho que falta muito pro esporte essa questão de ter uma estrutura e se basear no próximo ano. Porque sobe e não estrutura o time pro ano seguinte. E aí, consequentemente, acaba vivendo essa gangorra. Uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo. Dificuldades aí para o Ceará. Desejo tudo de pior. O Ceará não, né? Pro esporte. Pro esporte. Mas o Ceará tá bem, até tá melhor que Fortaleza, o nosso Ceará, beleza? Vou trazer o campo de interatividade 2199557113. Daqui a pouquinho eu vou colocar as mensagens, peço que você envie o seu áudio. Participe conosco, pra você que tá no radinho acompanhando a gente no Rio de Janeiro, 101,3 em Brasília. Um abraço pra galera de Brasília que tá chegando aqui conosco também. Hein? Isso no 100,1. Brasília, terra de brasiliense, de Gama. É aí os times conhecidos em Brasília e também, é claro, Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Capital também. Ceilândia. Ceilândia por lá. A gente pode colocar que as equipes que têm a maior representatividade de Brasília é o Brasiliense e o Gama. O Gama principalmente, né? A torcida é aí ferrenha, muito presente, torcida do Gama. Inclusive teve uma final aí nessa temporada. Eu estava lá no estádio do Gama, que se eu não me engano é o Bezerrão. Tentando lembrar que isso é isso mesmo, mas é o Bezerrão. Agora sim, do meu lado. Aí sim. Rodrigo Brandão, pra falar tudo do glorioso do Botafogo, que conseguiu um resultado importante, hein, Brandão? E aqui é claro, agora nas próximas semanas vai ter um trabalho para continuar conseguindo manter esse mesmo nível, para buscar aí uma melhor colocação dentro do Campeonato Brasileiro. Tá bem, tá na beira ali do G4, mas o torcedor quer mais. 2024 elevou o sarrafo para 2025. O Botafogo tem que responder melhor, Brandão. É isso aí, Yuri. Semana importante, né? Você bem disse. Essa vitória é importante para quê? Primeiro, trazer de volta a confiança dos jogadores. Estava perdida depois dos últimos resultados, né? Foram 2 derrotas, 2-0 para o Inter e 3-0 para o Flamengo. Uma sequência que não era boa para o Botafogo. E mais do que isso, existia um desequilíbrio no setor defensivo e ofensivo do Botafogo. O ataque, nos últimos 6 jogos, só tinha marcado 4 gols. E a defesa, nesses mesmos 6 jogos, sofreu 9 gols. O time parou de marcar e começou a sofrer muitos gols. E muito por conta desses desfalques. São muitos desfalques. O David tem a sua parcela de culpa? Tem. Não podemos negar isso. Ele muitas vezes não consegue mudar a história do jogo, né? Quando o Botafogo está em apuros, ele não consegue fazer a modificação que ele precisa para mudar o panorama do jogo. E ele tem reclamado bastante também nas coletivas da apatia dos jogadores quando a equipe sofre gols. Não consegue reverter uma situação adversa. Hoje não foi esse caso, o time conseguiu se impor, se segurou lá atrás. Depois de alguns jogos não sofreu gols, isso que estava jogando com uma defesa reserva e com um jogador que estava jogando improvisado. E ainda assim conseguiu fazer 2-0 no Ceará. Muito importante, traz essa confiança para os jogadores. E essa semana livre vai ser muito importante, Yuri, porque, como eu disse, né, essa partida de hoje foram 12 desfalques. Ganhou mais um, o Matheus Martins, que saiu lesionado no primeiro tempo. E ainda perdeu o David Ricardo suspenso. Também. Ou seja, de 12 foi para 14 desfalques. Mas terão as voltas, né? O Barbosa e o Marlon Freitas vão voltar de suspensão contra o Santos no próximo domingo. E a expectativa é para que essa semana sirva para recuperar os atletas que estão lesionados. O Savarino, por exemplo, não jogou hoje por dores musculares. Não é lesão, né? Nenhuma lesão constatada, pelo menos a princípio, né? A assessoria do Botafogo não trouxe nenhuma informação nesse sentido. E o Arthur Cabral, com a fratura na mão, é mais difícil que ele volte, né? Porque ele vai ser reavaliado semanalmente para saber como é que está a evolução desse processo de recuperação. Mas, principalmente esses dois, Savarino e outros jogadores ali que também estão com lesões leves, podem ser que voltem nesse domingo contra o Santos. Mas vitória super importante para
trazer de volta, principalmente, a motivação dos jogadores, né? Uma informação que não é legal pro torcedor do Botafogo é que o Bahia tá vencendo, né? 2-0 na Arena Fonte Nova, inclusive o gol do William José, eu posso falar com tranquilidade já, vai concorrer a um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro. Porque primeiro ele começa dando um toque de letra, aí o jogador do Bahia erra, faz uma condição de bola errada, a bola sobra pro William Ricardo de novo, e ele manda uma sapatada que foi tão forte que pega no travessão e já desce pro fundo da rede muito rápido, não deu ali pra pegar o goleirão do Grêmio, o Thiago Volpe acabou tendo dificuldade, e aí o Bahia vai encaminhando uma vitória interessante ainda no primeiro tempo. A jogada começou com ele, terminou com ele. Golaço do William José, cara. Bom jogador. O William José, pra quem não lembra, tem passagem pelo Real Madrid, cara. Um jogador que teve passagem pelo futebol espanhol durante muito tempo. Começou no São Paulo. Isso, e voltou pro Brasil recentemente pra atuar pelo Bahia. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.